Encantados, lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira, eu faço parte do Baralho Cigano e Magia, mas hoje eu estou aqui no Espiritualistas e Apômetras pra gente conversar um pouquinho a respeito das lâminas do baralho cigano e também sobre oráculos de um modo geral. Eu recebo muitas perguntas, principalmente em relação aos cursos que eu faço, se a gente consegue, por exemplo, jogar cartas para nós mesmos. E sim, na verdade o intuito, seja do baralho cigano, do tarô, de qualquer outro oráculo, é que nós sejamos as primeiras pessoas a sermos beneficiadas com isso. Qualquer oráculo, seja o baralho cigano, tarô, astrologia, são ferramentas onde a gente vai conseguir canalizar, de repente, mensagens, direcionamentos, orientações, conselhos do universo em relação a alguma situação que a gente esteja vivendo. Mas tem uma observação aí. Claro que nós somos seres humanos. E enquanto seres humanos, a gente tem os nossos medos, as nossas dores, as nossas aflições. Então, o que eu sempre indico, o que eu sempre oriento as minhas alunas, os meus alunos é: se você está passando por alguma questão, alguma situação que realmente está mexendo muito com você, que está te tirando um pouco do eixo, o adequado seria que você procurasse uma outra pessoa para fazer a leitura para você. Justamente pelo fato de sermos seres humanos, é importante a gente levar em consideração que o nosso emocional às vezes pode interferir. Não que as cartas não vão estar mostrando o conselho corretamente ou a previsão corretamente. Vai! Mas o fato de nós não estarmos muito alinhados, não estarmos muito equilibrados, faz com que a gente costume viajar um pouquinho na maionese. Então, se você está passando por alguma situação que está mexendo muito com o seu emocional, eu oriento que você procure, de repente, uma outra pessoa que vai estar neutra ali dentro daquela situação para poder ler as cartas para você. Mas as coisas do dia a dia, eu mesma sou uma pessoa que eu sempre jogo baralho cigano ou tarô para ver as minhas questões do dia a dia, para pedir um conselho, para pedir um direcionamento. Então, sim, é possível que você leia as cartas para você mesmo. Uma outra coisa que sempre me perguntam também é em relação a dom ou estudo. Para você jogar cartas, você precisa ter o dom, você precisa ter nascido com essa habilidade de alguma forma? Não é bem assim. É lógico que algumas pessoas vão ter mais facilidades do que outras, mas isso funciona para qualquer área da vida. Por exemplo, uma pessoa que às vezes se dá muito bem em uma determinada profissão. Vamos colocar aqui um médico, por exemplo. Tem pessoas que já nascem com esse dom, entre aspas, de saber lidar com as pessoas, de gostar, por exemplo, de anatomia, de gostar das coisas relacionadas ao corpo humano. Então, essa pessoa, quando ela vai para uma faculdade de medicina, de repente ela vai ter muito mais facilidade em relação ao atendimento do paciente, em relação às próprias matérias que lidam com o corpo humano, do que, de repente, uma outra pessoa que não tem tanta facilidade assim em lidar com pessoas, ou não tem tanta facilidade com matérias relacionadas ao corpo humano. Mas isso não significa que os dois profissionais, se eles realmente estudarem e se dedicarem para aquilo, eles não vão conseguir exercer um bom trabalho. A mesma coisa acontece em relação às cartas de um modo geral. Então, tem pessoas que têm sim uma predisposição maior, têm uma habilidade natural um pouco maior, mas isso não significa que qualquer outra pessoa, estudando e se dedicando, não possa realmente vir a ser um oraculista muito bom. Inclusive, uma das coisas que eu sempre digo é que o estudo muitas vezes supera o dom, porque às vezes a pessoa, ela se pega tanto, na questão de mas isso pra mim é tão fácil, que às vezes acaba deixando o estudo de lado. Em contrapartida, uma pessoa que às vezes não acha isso tão fácil assim, vai lá, vai se empenhar, vai se dedicar, vai treinar, vai testar, vai fazer, vai acontecer, e muitas vezes acaba superando e muito uma pessoa que já nasceu com essa predisposição naturalmente. Então, qualquer pessoa pode aprender a jogar baralho cigano, qualquer pessoa pode aprender a jogar tarô, qualquer pessoa pode lidar com qualquer um dos oráculos, independente da pessoa já ter uma predisposição para isso ou não. Outra coisa que perguntam também é se a gente pode jogar para pessoas conhecidas. E sim, se você pode jogar inclusive para você mesmo, você também pode jogar para pessoas conhecidas. A questão é:
O problema não é o jogo em si. As cartas, elas sempre vão trazer as informações necessárias, independente de para quem você esteja jogando, para quem você estiver abrindo o oráculo. Mas o que às vezes pode acontecer é, por ser uma pessoa conhecida, às vezes a pessoa ficar meio com o pé atrás com você, no sentido de, será que ela tá falando isso porque ela realmente tá vendo nas cartas? Ou será que a pessoa tá me dando a opinião dela, né? Ou então, fulana já sabe da minha vida, já sabe o que tá acontecendo, então até que ponto está sendo a opinião do oraculista e até que ponto tá sendo por conta das coisas que tá vendo nas cartas mesmo. Então assim, eu, Tito Oliveira, eu prefiro jogar para pessoas que de repente eu não conheço ou pessoas que são só meus clientes, mas muitas vezes eu jogo para amigos, conhecidos, parentes, e não tem problema nenhum, muito pelo contrário, aí vai da relação que você tem também com essa pessoa que você tá atendendo, com essa pessoa que você tá jogando. Mas sim, você pode jogar cartas para quem você quiser. Para pessoas desencarnadas? Pode sim. Claro que vão existir algumas limitações. Às vezes tem algumas informações que não podem ser passadas do outro plano para cá. A gente precisa levar em consideração também que quando a gente abre um jogo, quando a gente abre um oráculo, o intuito daquele oráculo é sempre fazer com que o consulente saia daquela mesa, saia daquele jogo melhor do que quando ele entrou. Então nunca vão haver, por exemplo, informações com a finalidade, por exemplo, de bagunçar a vida do consulente. Então, por mais que às vezes você esteja recebendo uma informação ali que não é muito bacana, que não é muito legal, é porque existe alguma coisa ali que você pode ou interferir de alguma forma, ou se preparar. As cartas, elas não vão deixar você só desesperado do nada. E às vezes, quando a gente fala a respeito de pessoas que já partiram para o outro plano, às vezes podem ter algumas informações que ficam restritas, né? Mas sim, nós podemos perguntar, por exemplo, a respeito de alguém que já se foi, a gente pode perguntar, às vezes, até a respeito de pets que já se foram, ou mesmo os pets que estão encarnados mesmo. A gente pode fazer qualquer pergunta, mas quando a gente está falando de outros planos, quando a gente está falando de alguém que já desencarnou, às vezes podem ter alguns limites, né? O intuito do jogo de cartas é mais para trazer aconselhamento sobre como você deve agir, como você deve se comportar, como você deve lidar com determinadas situações. Mas sim, a gente pode saber também sobre pessoas que estão no outro plano. E se você tem vontade de aprender sobre as lâminas do baralho cigano e até mesmo sobre as lâminas do tarô, eu, Tito Oliveira, eu dou um curso de formação em baralho cigano e logo nós teremos a formação em tarô também. Só que assim, não é um curso pagou-passou, tá? Tita, como assim não é um curso pagou-passou? Eu sou uma professora muito exigente. Ou seja, desde o comecinho do curso, nós vamos ter, por exemplo, interpretações, jogos e tiragens. A gente aprende como consagrar o seu baralho cigano, consagrar as suas cartas de um modo geral. A gente tem também uma provinha, avaliaçãozinha no final de cada módulo. Essa avaliação é para medir realmente o quanto o aluno está absorvendo de tudo aquilo que está sendo passado, tudo aquilo que está sendo ensinado. Mesmo porque não é muito difícil você saber o significado das cartas quando elas estão separadas, né? Por exemplo, a lâmina do cavaleiro significa movimento. Ok, todo mundo sabe o que significa a lâmina do cavaleiro. Muitas vezes a gente acha isso até na internet. O que eu percebo é que a maior dificuldade dos alunos é quando a gente agrupa essas cartas para formar realmente uma ideia que precisa ser contínua, em cima da pergunta que o seu consulente fez. Montar essa estrutura, montar essa historinha é que acaba sendo um pouquinho mais complicado. Justamente por conta disso, desde o início do curso, a gente tem os jogos, tiragens, a gente tem todas essas informações que vão desde o comecinho do curso até o final. Então, você quer aprender de uma vez por todas como jogar baralho cigano, como interpretar as lâminas do tarô? Então, entre em contato com a gente aqui no Espiritualistas e Apômetras e vamos começar o nosso curso de formação em baralho cigano. Tô esperando você, hein?